Bom dia, 14 de junho do ano de 2020. Estamos aqui para mais uma transmissão, desta feita nossa EBD virtual, certo? Já estamos quase 3 meses, né, Érica, de isolamento, ou já deu 3 meses? Ainda não deu, né? Ainda 16, né? Quase 3 meses nessa sofrência, sem igreja, certo? Ontem um irmão em Cristo falou para mim: pastor, pesa no meu coração cada culto que eu perdi. Aí eu falei que nem o Zé, bem feito, né? Bem feito. Brincando um pouco, mas de verdade a gente sente a falta, né, da igreja. Você já imaginou que nem no meu caso, eu sempre uso a expressão assim, que eu nasci na igreja. O meu primeiro passeio foi na igreja. Esse ano eu completo 50 anos. Você já imaginou? 50 anos eu estou frequentando a igreja. Eu acordo e vou no domingo para a igreja, a não ser que haja algum imprevisto. De repente você fica sem ir na igreja. Coloque-se no meu lugar, né? A Gabizinha também aqui. Gabi, desde que nasceu, está na igreja. Agora, ela só fica trancada em casa. Ela não está com cara de maluca, né? Já fica trancada em casa, ainda sem igreja, né? A dona Érica não vou nem falar, né? Como também ela está sentindo falta da igreja, todos nós, não é verdade? E a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, acima de tudo, congregar, ir à casa de Deus, é alegria na vida cristã, é sinônimo de alegria. Por isso que eu fico assim, pasmo e até suspeito, não tenho esse direito, mas eu até suspeito da salvação de um desigrejado, porque igreja é tudo de bom. E igreja não é invenção humana, a igreja é instituição divina. A igreja local é a representação física da grande igreja espiritual, não é mesmo? Mas esse é um outro assunto. Na verdade, esse assunto a gente já tem há uns 3 domingos falado aqui, porque o ensino da nossa IBD é sobre a importância da igreja. E temos sentido falta da nossa igreja. Simples, Rua Pará, 1098, né? Uma membresia simples, que vai desde a liderança, o seu pastor e família, até os seus membros. Mas é uma igreja de amor e, acima de tudo, uma igreja que prega a palavra de Deus, não é mesmo? Bem, já que a palavra de Deus é o alicerce do ministério de uma igreja, é por isso que estamos nesse período usando a ferramenta da internet, em especial as redes sociais, e ainda mais de uma maneira mais específica, aqui o Facebook do pastor Wagner, o meu, junto com o Face da nossa igreja, Segunda Igreja Batista, para transmitir a palavra do Senhor, né, através dos devocionais, dos cultos, e também quando estamos em culto, nós também podemos louvar e adorar a Deus. Não é verdade? Um pouquinho. Hoje gostaria de convidar você a cantar conosco os louvores, os cânticos. Eu já recebi um parabéns logo cedo e vou deixar a dona Érica falar por que eu recebi os parabéns. Porque no segundo domingo de junho se comemora o dia do pastor, então parabéns, pastor. Deus te abençoe, te dê muita sabedoria, né, iluminando aí, que não é fácil esse ministério. Verdade, não é fácil, preciso de muita iluminação mesmo, por isso essa semana eu comprei uma lâmpada mais forte aqui, em homenagem ao dia do pastor. Senhor, me dá mais luz para conduzir o teu rebanho dentro de 4 paredes, né? Pastorear já não é fácil, né? Precisamos de muita sabedoria mesmo. Ainda mais preso, pastorear preso, pastorear home office é terrível, né? Tem bebê que nasceu, eu ainda não fui visitar, o Natanael. O Benjamin. Onde eu tirei Natanael, né? Tem algum bebê Natanael vindo? Não. O Benjamin. Ontem eu pensei tanto no Benjamin, eu falei, gente, o Benjamin, daqui a pouco o Benjamin tá andando para lá, para cá, e a gente não viu o Benjamin. Mas, além disso, tem os enfermos, que também, né, não conseguimos
visitar. Não é fácil pastorear à distância, né? Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Voltando ao assunto igreja, certo? Então, temos todos sentido muita falta dos irmãos da igreja. Eu quero, assim, dar um bom dia a todos aqui, já que nós estamos aqui na nossa live ao vivo. As pessoas chegam, dão um bom dia aqui, às vezes colocam até um pedido de oração. E hoje, dona Érica, nós vamos dar prêmio para as pessoas que acertarem a música? O que você A acha? Jana está perguntando ali, ó, qual é o seu presente dessa vez? Ah, muito bem. Bom, hoje, já que é o dia do pastor, nós vamos fazer diferente. Quem acertar a música vai me dar um prêmio, tá bom? Das outras vezes eu que estava dando, certo? Desta vez, se você acertar, você vai me dar um prêmio. Só tem um problema, essa pessoa tem que ser de Ribeirão, e por conta de ser de Ribeirão, o prêmio tem que ser entregue hoje, tá bom? Para que a gente desfrute do dia do pastor. Combinado? Então, eu vou deixar a Érica escolher qual prêmio eu vou ganhar para quem acertar. Por falar, É a pessoa que vai dar por o falar prêmio. não muda de assunto. Por falar em prêmio, ela ganhou, não é mesmo, Gabi? Ela ganhou, se eu não me engano, um prêmio na quarta-feira, em algum devocional, ela ganhou um prêmio, não é verdade? Foi sexta-feira. Foi sexta, e está me devendo aquele pudim gelado lá, que parece, Gabi, mais sorvete do que pudim, né? Esse que você Pudim de sorvete. Pudim de sorvete. Ela está me devendo, olha só que feio, cobrança ao vivo. Bem, a gente quando abre a nossa transmissão, parece que chega a hora que a gente até esquece que é culto, né? Por causa dessa saudade, dessa conversa, da risada, da boa comunhão, da alegria de estarmos com os irmãos. Então a gente acaba assim conciliando um pouco. Não queremos que você, em hipótese alguma, encare isso como uma falta de respeito ou reverência, muito pelo contrário. Essa aqui, né, é a alegria do Senhor, né? Que podemos desfrutar entre nós, o povo de Deus, tá? Então, muito obrigado aí pelo carinho logo cedo, no grupo da igreja ali do WhatsApp, o abraço que os irmãos já deixaram. Eu sou realmente privilegiado de poder pastorear essa igreja amada. Já estamos ali, já fez ou vai fazer 20 anos? Vai fazer ano que vem. O ano que vem faz 20 anos que estamos lá, e parece que foi ontem que nós chegamos. Tem irmãos que faz todo esse tempo, 20 anos que nos aguentam. Olha só, são verdadeiros heróis, né? Heróis. Quando chegamos na igreja, a Gabi tinha praticamente 2 aninhos. Era um bebezinho, né? E agora, praticamente quase 20 anos se passaram. Bem, nós louvamos ao Senhor Deus, porque Ele é bom e é Ele que nos sustenta. Vamos parar de falar um pouco, vamos cantar. Antes de cantar o primeiro cântico, não se esqueça, compartilhe a nossa transmissão. Você fazendo isso, nós vamos multiplicar a nossa transmissão. Porque os seus amigos não são os meus, os nossos. E assim, eles também podem ser alcançados. Certo? Vamos orar. Pai, obrigado por este dia. Derrame suas bênçãos sobre o ensino da tua palavra, que possa alcançar cada vida, cada coração. Essa é a nossa oração, Pai. E também que o Senhor nos ajude a sermos ouvintes e praticantes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse cântico aqui, apesar de ser conhecido, é esse aqui, né? Apesar de ser conhecido, pode ser que você confunda o nome desse cântico. Então vamos ver quem vai adivinhar o nome deste corinho que nós vamos cantar agora. Valendo um prêmio para o pastor, já que hoje é o dia do pastor. Vamos ver quem vai ganhar? Vamos lá. Hoje tem
de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. Seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim. Vem louvar, muito bem, vamos ver quem acertou. Foi o Paulinho? Foi. Paulinho, eu tô cansado de ver o Paulinho já ganhando tanto prêmio meu. Desse jeito vai acabar com o meu dinheiro. Parabéns, Paulinho. Então, hoje, para variar um pouquinho, o irmão querido vai pagar, né, um prêmio para o pastor, o dia do pastor. Pizza de quê que nós vamos comer? É uma boa pedida? Vamos ver. Olha só o nome do cântico. Olha lá. Vem louvar. Muito bem. Também ali, o Clésio também acertou. Vamos ver o irmão Clésio aqui. Um abraço para esse nosso querido irmão. Clésio, não fica triste se você também quiser, né, presentear o pastor por você ter acertado também. Não fique triste, você pode, tá? Não fique assim constrangido. Depois você me fala o que você quer fazer. Olha lá, esse aqui então nós vamos na segunda aí, parte de disputa, de competição. Nós vamos parar de cantar, tá bom? Onde vocês acham bom aqui? Aqui, tá? Esse aqui. A gente vai parar aqui, tá bom? Vamos ver quem vai acertar, continuar da onde nós paramos. Só a linha da onde nós paramos. Eu só confio no Senhor. Esse corinho é bem das antigas mesmo, né? Uma bênção, uma letra preciosa. Vamos cantar? Cante aí. Você está cantando? Vamos lá. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu dobrar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, posso confiar, que o ar no céu, Cristo vai me dar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Olha, quem errar esse precisa apanhar. É verdade, porque tá muito fácil. Tá muito fácil, certo? Muito bem, o próprio cântico assim, ele dá uma dica, né, sobre a frase que a gente parou de cantar. Além do Paulinho, que já foi premiado, certo?
E o Paulinho nunca vi uma pessoa fominha e guloso para pagar prêmio para pastor. Eu acho que o Paulinho é a pessoa que mais gosta do pastor dessas nossas transmissões. Eu acho não, tenho quase certeza. Vamos ver se ele acertou. Então nós vamos cantar. Se o sol chegar a escurecer. Puxa, faltou só o finalzinho ali, né? Nós vamos pedir o finalzinho aí para ele acertar mesmo. Mas a gente cantou. Se o sol chegar a escurecer, ele acertou. E faltou só um pedacinho. Paulinho, ainda faltou um pedacinho. Então vamos Não ver quem fique vai triste. colocar. Vamos ver quem vai colocar aí. Se o sol chegar a escurecer e o pedacinho que está faltando aí. Ó. Ele é tão faminto, tenho certeza que daqui a pouco ele vai correndo escrever essa parte que está faltando. Vamos cantar inteiro agora? Vamos lá. Você tem que escrever antes da gente cantar inteiro, para dar tempo, hein? Vamos lá. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu tocar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, posso confiar. Que no ar no céu, que no ar no céu, isso vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu tocar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar, que não vai falhar. Tá bom. Bem, eu vi ali que a Jana acertou. A Jana completou, né? Completou. Eles pensam que eles me enganam, eles fizeram isso só para não ficar feio do Paulinho ficar respondendo tudo. Né? Eu conheço, isso aí é trama de casal, com certeza. Para quem não sabe, aí nas nossas transmissões, o Paulo Filho é esposo da Jana Pereira. Então eles estão ali, né, no mesmo lugar, provavelmente confabulando sobre a nossa transmissão. É bom ter você aí acompanhando. Clésia acertou inteirinho. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar. É A verdade. Lusa colocou o céu nublar. E a Lúcia e o céu brilhar, né? Na verdade, então, é isso aí. Se o sol chegar, cadê a letra? Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar. Tá bom. Bem, irmãos, é uma grande bênção poder ter você aí acompanhando a nossa transmissão. A Érica e a Gabi têm um cântico. É um especial ou vocês querem que a igreja canta com vocês? As crianças podem cantar com a gente. Ah, certo. Tem criança aí na live? Será que tem criança, hein? Estão dormindo ainda. Eu sei que o Gui tá acordado. Vê se tem criança aí na live. Coloca um joinha aí pro pastor e a gente vai cantar juntos aquela música que todos os anos no dia do pastor a gente canta, tá bom? Certo. Então, já que falou sobre crianças, eu vou, no dia do pastor, pedir um presente para as crianças. Eu quero que cada criança da igreja, se não tem o seu smartphone, né? A maioria tem. Cada criança da igreja me mande uma selfie, tá? Mas não é foto antiga lá, de estúdio, quando você está ali chique. Eu quero uma foto hoje, atual, para eu ver se você cresceu na pandemia, tá? Então, penteia o cabelo, escova o dente, passa um perfume e manda hoje, até o final da nossa transmissão, tá? Manda uma foto. Tem que ser depois, que às vezes para... usando o celular. É verdade. Eu vou dar um prazo aí, até 2 horas da tarde. Você está usando o celular para assistir, senão fica tudo atrapalhado, né? Até 2 horas da tarde, mande uma foto sua, criança, para o pastor, certo? Vai ser o presente seu, dia do pastor. Mandar um áudio também, Tá? né? Não, aí a gente já vai pedir demais, né? Vai pedir demais. Manda o que você quiser. A Érica, então, vamos ouvir esse cântico que ela disse que as crianças conhecem, né? Então elas vão louvar a Deus. Vamos lá, crianças. Ó, o Davi, a Esther, o Gui. Acho que a Duda deve estar ouvindo também. Vamos cantar para o pastor. A Deus
Deus e para o pastor. Como falar de alguém tão especial que cuida de mim, me faz bem assim, um amigo sem igual. E nas dificuldades ele está junto a mim. Sua vida tem dado e com ele ao meu lado sinto o amor de Deus assim. O bom pastor dá a vida por seu rebanho, dá alimento e atenção, como um verdadeiro pai. O bom pastor sempre está ao nosso lado, nos cativa a amá-lo e a seguir seu coração. Como falar de alguém tão especial que cuida de mim, me faz bem assim, um amigo sem igual. E nas dificuldades ele está junto a mim. Sua vida tem dado e com ele ao meu lado sinto o amor de Deus assim. O bom pastor dá a vida por seu rebanho, dá alimento e atenção, como um verdadeiro pai. O bom pastor sempre está ao nosso lado, nos cativa a amá-lo e a seguir seu coração. Nos cativa a amá-lo e a seguir seu coração. Amém. Feliz dia do pastor, meu pastor. Obrigado, queridas. Muito obrigado. Esse cântico é muito bonito. Com certeza, o nosso Senhor Jesus Cristo é o bom pastor, na verdade. É o pastor de todos nós. Nós, pastores, somos apenas os instrumentos do Senhor neste mundo para conduzir o rebanho que não é nosso. Ele é de Deus. Somos apenas os servos, né? Mas é um ofício. A Bíblia ensina sobre a importância do ministério pastoral. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Certo? Então a Bíblia chama o ministério pastoral de uma obra excelente. Certo? E é uma bênção quando nós realmente abraçamos e realmente vivemos por esta causa, para a honra e a glória de Deus. Muito obrigado. A Deus toda a honra e toda a glória. O pastor precisa da intercessão, das orações da sua igreja. Você tem orado pelo seu pastor? Responde aí na sua mente, né? Se você todos os dias, você precisa todos os dias orar pelo seu pastor. Você tem orado por ele? Então ore, nós precisamos, né, das orações que nos sustentam. O último cântico, antes do nosso estudo nessa manhã, mesmo porque nós ficamos assim um pouquinho reféns do tempo, porque às 10h30 as crianças vão e tem a sua história, né? O tempo da Érica com as crianças, os fantoches, sempre um momento de instrução também e de alegria, né? Ali com eles ali. Qual que é o que vamos cantar agora? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar
vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu te marquei. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Amém. Vamos adorar a Deus. Então, muito obrigado. Gabi, você deu bom dia para os jovens? Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai conversar com eles, tarde de tarde. Sim, vamos. 2 horas, né? Temos uma reunião marcada com todos os jovens. Só precisamos ver a ferramenta, né? Mas vamos ficar lá olhando no grupo do WhatsApp e a gente Isso. combina. Amém, filha. Muito bem. Estamos aqui para mais um ensino da palavra de Deus. Quando ela sai, nós precisamos arrumar toda a cena aqui, né? Posicionar tudo aquilo que é necessário para que você possa ter a melhor transmissão possível. E nós fazemos assim, tentamos fazer, né? Vamos dizer assim, cada detalhe com muito amor, muito carinho para você. Eu tenho dito isso, né? O meu escritório aqui é bem pequeno. Honestamente, eu não sei qual que é a medida aqui exata, mas ele é bem pequenininho mesmo. É apenas um escritório pastoral, no máximo para um aconselhamento, a visita de uma pessoa. E ele foi feito com esse propósito mesmo, a gente ter aqui em casa o nosso canto, o meu canto, para orar, estudar e estar separado do barulho da casa. Então não é muito grande, é pequenininho. E é aqui então que nós temos feito as transmissões, né? Então eu quero agradecer muito a Deus por esse pequenino lugar aqui, não é verdade? Porque ele, por conta de ser muito pequeno, ele acabou se tornando assim o nosso estúdio, não é verdade? Porque o som, quanto mais fechado estiver, mais, né, ou melhor ele fica. Então, obrigado, Senhor, por esse agora, que posso dizer assim, nosso escritório, né? Acabou se tornando um lugar que os irmãos, eles estão assim comigo, né? Acompanhando a mensagem da palavra do Senhor, nosso Deus. Muito bem. Hoje, dia 14, então, de junho do ano de 2020, mais uma vez estamos aqui para o estudo da palavra de Deus. Eu espero que você tenha tido uma ótima semana. Estamos nos vendo todos os dias, não é verdade? Porque todos os dias à noite, às 20 horas, temos o nosso devocional aqui. Eu estava, porque eu estou fazendo o controle de todas as mensagens, eu estava vendo ali, se eu não me engano, a mensagem de hoje, agora da nossa escola bíblica dominical, as mensagens virtuais, elas já são 90 mensagens pregadas durante o momento de isolamento, certo? O que dá mais ou menos a conta de uns 3 meses, né, de isolamento, praticamente, né? Olha só, que bênção, né? Eu também quero agradecer a Deus, porque então Deus tem nos dado a internet, a ferramenta das redes sociais,
especificamente o Facebook aqui, para entrarmos na sua casa e poder, assim, pastorear você na palavra de Deus. Porque pastorear é usar a Bíblia, certo? Ministério de visita é importante, né? A comunhão, ela é importante. Mas, acima de tudo, pastorear é ter uma pessoa, ter um homem que abra a Bíblia e ensine o caminho de Deus para nós, né? Então, Deus tem nos dado a oportunidade de pastorear você através das transmissões. Por isso que é muito importante que você esteja conosco todos os dias, certo? Nas nossas transmissões, através dos devocionais, nos nossos cultos no domingo, pela manhã e à noite, e também às quartas-feiras, tá? A Deus queremos dar toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, então, por você estar aí. Tem um ditado, né, não muito conhecido, mas tem um ditado sobre ministério pastoral que diz o seguinte, que nós só conseguimos pastorear quem quiser ser pastoreado. Então é verdade. Então que Deus, por favor, nos ajude a estarmos pastoreando da melhor maneira possível e que as pessoas também queiram ser pastoreados, né, instruídos na palavra de Deus. Muito bem, mas hoje eu não quero falar sobre só isso, né? O que estamos instruindo é muito importante, mas nesse domingo, dia 14, então, nós vamos entrar num assunto assim muito interessante e importante. Eu quero falar sobre onde podemos melhorar. Já faz alguns domingos que nós estamos ensinando sobre o assunto igreja, em todos os sentidos. Na verdade, o assunto igreja é um assunto também muito amplo. Nós poderíamos ficar aqui a vida inteira falando sobre o que significa a igreja, as funções da igreja, o ministério da igreja. E nós vamos, assim, falar um pouco sobre onde podemos melhorar. E, na verdade, eu gostaria, sim, de estar trazendo estudos de autocrítica. Na verdade, um estudo onde nós devemos olhar para nós mesmos e ver falhas que muitas e muitas vezes nós, a igreja bíblica, a igreja fundamentalista, ela precisa estar mudando ou melhorando. Tem uma frase que diz, olha só, compartilho com você, querer estar sempre certo certamente te levará a estar quase sempre equivocado sobre si mesmo. Então é verdade. Nós temos que entender uma coisa, irmãos, que porque nós temos ou estamos dentro da verdadeira doutrina da palavra de Deus, nossas igrejas são bíblicas e são fundamentalistas, quer dizer, estão dentro do fundamento doutrinário, certo? Estão dentro de doutrina. Nós temos que entender que porque estamos dentro da Bíblia, da palavra, isso não significa que tudo aquilo que estamos fazendo está sendo feito de maneira perfeita. Portanto, hoje, a partir de hoje, provavelmente nos próximos 2 domingos, nós vamos estar falando aqui sobre áreas em que nós podemos melhorar. Eu gostaria de pedir algo em especial para você, que o propósito da nossa live, das nossas transmissões hoje, a partir de hoje, o propósito não é debate. Não é você chegar aqui nos comentários e falar, é verdade, a gente está falhando nisso, nós vamos melhorar nisso também. Não. Tá? O propósito é olharmos para nós mesmos, termos realmente uma avaliação pessoal, em primeiro lugar, porque a igreja somos nós, certo? Uma avaliação pessoal. E depois, eu gostaria de te dar a liberdade que se você tem, né, alguma ressalva, algum comentário à parte, eu gostaria que você tivesse a liberdade de, no privado, me procurar e dizer, ô pastor, o senhor falou sobre isso, tem esse detalhe aqui também, o senhor percebe que a gente precisa melhorar assim? Então, vai ser melhor assim, tá? Quando eu vejo assim algumas transmissões, algumas lives, até mesmo no grupo das crianças, uma vez a dona Érica estava dando aula lá, começou a ter conversa ou a ter um debate desnecessário durante a transmissão dela. Então, esse não é o propósito, né? Mas, graças a Deus, praticamente nesses
quase 3 meses de transmissão, nós não temos tido praticamente nenhum problema, né? Nenhum problema. Então, como hoje vamos entrar num assunto extremamente sério, delicado, precisamos então ter a ética correta para que não saiamos dos trilhos, né, daquilo que é o propósito de Deus para este tempo. Pense nessa frase. Querer estar sempre certo certamente te levará a estar quase sempre equivocado sobre si mesmo. A partir de hoje, nesta manhã, nós vamos falar sobre aonde é que nós podemos melhorar. Antes da introdução, vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra. Abençoe agora, Pai, esse momento que possamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, na nossa introdução, vamos assim relembrar o que temos visto nos nossos últimos domingos. Já estudamos sobre a importância do dia do Senhor. Você se lembra disso? Como foi valioso entender que o primeiro dia da semana, crente não faz outra coisa, ele separa-se para adorar a Deus, para congregar, a não ser que realmente ele esteja impedido por conta de um motivo justo, que às vezes existe. Nós também aprendemos o valor da igreja para mim e vimos, de acordo com a Bíblia, né, esta também avaliação importante sobre se realmente a igreja é importante para mim, para a minha família, né? E a avaliação melhor é se realmente, se nesse momento de pandemia, de isolamento, de impedimento, se estamos mesmo sentindo falta da igreja, de verdade. E eu não estou falando sobre uma falta comum, tem gente que está sentindo falta de shopping, tem gente que está sentindo falta do futebol, tem gente que está sentindo falta do trabalho. Se a sua falta em relação à igreja está no mesmo nível dessas coisas, então o valor da igreja realmente ele não é importante, ela não é importante para você. A igreja tem que estar muito acima dessas coisas. Aprendemos isso também. E nós aprendemos sobre como afastar seu filho da igreja. Foi um dos assuntos também. Se eu não me engano, foi no segundo domingo, quando nós entramos no assunto sobre igreja. E aprendemos que, lamentavelmente, muitas pessoas estão colaborando para que os seus filhos, um dia, num prazo médio, longo prazo, estejam facilmente se afastando dos caminhos de Deus, por culpa principalmente do exemplo, do peso, da responsabilidade que os seus pais têm para com o ministério das suas igrejas locais. Isso foi o resumo. Então, olha só o que a Bíblia nos fala, entrando no texto, olha só o que a Bíblia nos fala, palavras do apóstolo Paulo sobre a igreja. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Cuidado. Existe uma outra expressão bíblica que Paulo está falando assim: além das coisas exteriores, me preocupa cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, sabe o que Paulo tinha? Paulo se preocupava com as igrejas. Ele se preocupava. Diante disso, então, nós precisamos entender assim, que também, de certa forma, nós precisamos nos preocupar com a igreja. Precisamos de verdade ter assim uma atenção de, puxa vida, como será que está a minha igreja? Como será que estão as nossas igrejas irmãs? Nós temos que nos preocupar. E essa preocupação nos trazer muitas atitudes. Primeiro, é claro, a atitude da oração e da intercessão pelas lideranças. Porque a Bíblia fala que sem sábia direção o povo padece. Segundo lugar, não apenas a oração pelas lideranças, mas uma ação pessoal de mudança. Porque se você quer uma igreja melhor, você precisa começar a dar o primeiro passo de ser a melhor igreja possível. Se você quer uma igreja mais zelosa, seja você uma igreja zelosa. Se você quer ser uma igreja assim estruturada financeiramente, você deve dar o exemplo.
Você deve realmente fazer o melhor no sentido de quê? De contribuição. Devolvendo o dízimo, você retém aquilo que é do Senhor. Se você está retendo o dízimo, você está, diz a Bíblia, roubando de Deus. Devolvendo o dízimo e também contribuindo com contentamento, alegria na obra. Então, precisamos nos preocupar com a igreja. Precisamos. Você está preocupado com as igrejas? Deve estar, né? Deve estar. Nós estamos vivendo um momento muito delicado das igrejas, não por causa do isolamento, mas o que eu vou falar é fato, porque antes do isolamento, nós estamos vendo, ou pelo menos víamos, assim, as igrejas se enfraquecendo. As pessoas não estão mais tão firmes como eram há 20 anos atrás. Aquele zelo, hoje praticamente 99% das pessoas têm carro e não há fidelidade nos cultos. Sendo que antigamente as pessoas só praticamente um ou outro tinha carro, mas era ônibus, bicicleta, a pé, mas chegavam na igreja. Eu me lembro de um irmão em Cristo, ele já está na glória com o Senhor, mas ele ia de bicicleta para a igreja com ele pedalando, a esposa sentada no banco de trás, uma criança ali ou no colo dela, ou ali entre ele e ela, e um outro filho no cano, sentado no cano, e atravessavam a cidade, iam para a igreja. Hoje a maioria das pessoas tem carro, ou os recursos, né? Os recursos. Então nós precisamos nos preocupar com a igreja. Precisamos nos preocupar. E o período de isolamento vai acontecer uma coisa ou outra. Ou vamos ter uma igreja melhor por conta desse período, ou o fato de estarmos afastados, isolados, deixando de congregar, isso também corre o risco de dar um efeito contrário, de fazer com que a igreja seja pior. As pessoas então se acostumem em não congregar, em não serem fiéis à casa de Deus, à igreja, aos ministérios. E aí, com certeza, o Senhor Deus, ele não será honrado e nem glorificado. Preocupado com as igrejas, o apóstolo Paulo. Então a pergunta é essa: onde é que nós, igreja bíblica, fundamentalista, as igrejas que estão dentro da palavra, onde é que nós devemos melhorar? Que nós podemos mudar? Está comigo? Então vamos lá, em alguns assuntos. Não estranhe, eu vou mesmo colocar dedo na ferida. Esse é o propósito do ensino. A igreja deve melhorar na sua vestimenta, na sua roupa. Você sabe que para muitas igrejas fundamentalistas, para algumas igrejas existe um erro muito grave, ou existiu esse, né? Que a roupa sempre foi o sinônimo de santidade. Eu já cheguei até a escutar absurdos, né? Que dependendo da roupa que você veste, você vai para o inferno. Isso é um absurdo grande, porque nós estamos agora entrando até em ensino de heresia. Lamentavelmente, muitas e muitas igrejas ensinaram, e até hoje ensinam, que, né, principalmente na questão feminina, dependendo da roupa que você veste, você é uma mulher santa, você, homem, é uma pessoa consagrada. Dependendo do que você usa, você é um pecador e talvez nem salvo seja. Esta mentalidade, ela é um erro. Ela é um erro. O que, infelizmente, faz com que algumas outras igrejas ou deduções levem para um outro extremo, que também é pecado. E eles chegam a dizer assim: você pode então se vestir da maneira que você quiser, porque Deus vê apenas o interior.
Deus não está preocupado com o exterior. Por conta disso, você, por favor, apenas evangelize, seja uma pessoa de amor, você deve realmente dar testemunho de Cristo. Vista-se da maneira que você quiser, aparentando o mundo como o mundo, colocando as coisas do mundo. Diante desse extremo, então, nós vemos então aquelas igrejas, né, que parecem a igreja dos fariseus, parecem os túmulos caiados, extremamente enfeitados por fora, bonitos, né, lustrosos, mas, no entanto, por dentro não estão consagrados. É um túmulo. Em segundo lugar, no outro extremo, nós estamos vendo igrejas que cantam cânticos de Deus, falam de Deus, pregam de Deus, mas é um extremo terrível. Igrejas com total falta de temor, reverência a Deus, na sua aparência mesmo, eu estou falando. E aí nós vemos mulheres, moças, extremamente indecentes em espírito ou situação de culto, roupas decotadas, transparentes. Nós chegamos a ver homens, né, também vestindo-se de maneira totalmente inadequada. Por conta dessa filosofia de que Deus vê só o interior, então parece então que as pessoas têm a liberdade de se comportar ou de se apresentar como o mundo incrédulo. E aí mil coisas você pode fazer, você vai no mundo que não tem limites. O céu é o limite, né? E aí eu poderia ficar aqui dando 1001 ilustrações. Tais cultos destas igrejas do extremo, eles não se parecem mais com cultos, eles começam agora a se parecer com o quê? Shows do mundo. É verdade, shows do mundo. Esses dias eu estava em alguns canais, né, fazendo algumas mudanças, e eu vi um pastor que era um rap. Ele estava ali cantando, mas eu não estou nem falando sobre parecer um pastor, ele não parecia um cristão. Pelo ritmo da música, pela expressão que estava usando, pela aparência, pela forma com que estava dançando no palco, que ali não era um altar, era um palco extremo. Vamos na Bíblia. Nós temos que ir para a palavra de Deus. Aonde nós podemos melhorar? Já que estamos falando sobre igrejas fundamentalistas. O que a Bíblia nos fala sobre roupa? Já que esse é esse ponto aqui, né? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Há um contexto ali de interpretação local que nós podemos ensinar, mas a palavra-chave do ensino sobre roupa, a palavra-chave é que ela ou ele se apresenta de maneira honesta. Ele se veste com pudor, com decência, com modéstia. Então, é claro que diante disso, nós precisamos ter a inteligência, né? A inteligência precisa ser usada, nós precisamos ter a inteligência de que, dependendo da cultura, aplicamos, é claro, este versículo, e também, dependendo do contexto em que vivemos, praticamos este versículo. Traje honesto, pudor, modéstia. E dentro, né, claro, existem algumas culturas que são agressivas à palavra de Deus, e isso também precisa ser analisado, não me interprete mal, mas o que eu estou querendo dizer é que, dependendo de circunstância, de país para país, aplicamos de maneira bíblica, espiritual, o conceito bíblico. Pudor, traje honesto, a modéstia cristã. Eu louvo muito ao Senhor Deus, porque tenho realmente
aprendido isso, principalmente na vida de muitas irmãs em Cristo. Como eu tenho conhecido, né, no ministério e através das duas igrejas que eu pastoreei, como eu tenho conhecido irmãs tão preciosas, sérias nessa área, nunca, nunca, nunca indecentes. Muito pelo contrário, joias preciosas do Senhor. 1 Timóteo 2,9. Existe uma frase que diz o seguinte, guarde ela com você: uma mulher vestida com modéstia educa um homem só com a sua presença. Ela não precisa falar nada. Guarde. Uma mulher vestida com modéstia educa um homem só com a sua presença. E desculpe tomar o texto bíblico, né, de Timóteo referindo-se ali à mulher e até mesmo a frase aqui, porque na verdade a área em que nós vemos que as nossas igrejas lutam e precisam tomar mais cuidado é justamente a área feminina, né? Apesar que homens de Deus, jovens crentes, o sexo masculino também se veste com modéstia, com pudor, com decência. E você viu como a moda ela vem na contramão desse ensino da palavra de Deus? Ela vem. Qual que é a moda? Ou era a moda de um tempo atrás? Até hoje é, né? Por exemplo, falando um pouquinho sobre saia e calça, que as mulheres usam. A maioria das modas lançadas são vestimenta justa, para que marque o corpo feminino. E agora nós vemos que esta tendência, ela vem também para os homens. Você, homem, sai para comprar uma calça, a maioria delas, ela é extremamente justa para marcar o corpo masculino. Modéstia, pudor, decência. Um homem também, um homem vestido com modéstia, ele educa as mulheres só com a sua presença. Irmãos, nós devemos ser educados na nossa maneira de vestir. Então, em primeiro lugar, nós estamos falando sobre aonde nós podemos melhorar. Em primeiro lugar, a igreja tem que ter uma mentalidade sobre, afinal, o que significa a roupa no ministério da igreja, na vida de um crente. O que significa a roupa, a vestimenta? A vestimenta significa, então, né, desde que o homem caiu em pecado, quando Deus vem e cria, né, a vestimenta para o homem e a mulher, ele realmente cobre a nudez do homem e da mulher. Desde que isso aconteceu, então, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós, seja dentro da igreja ou fora da igreja, em qualquer lugar que estamos, nós nos vestimos, né, de uma maneira modesta, com pudor, com decência. E sabe, diante desta verdade, o que nós temos que fazer? Olhar para as nossas vidas. E já que vamos olhar para a nossa vida, quem que tem que ser o nosso amigo? Você tem que ser amigo de quem? De Deus, é claro, mas do espelho. Nós temos que ser amigos do espelho. E seja sincero, né? Nós temos que, de verdade, que nem diz, né, a história fictícia, né? Chegar diante do espelho e não dizer: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Não, não vá para esta pergunta. Mas pergunte, né, para o espelho: estou modesto? Estou decente? Estou vestindo de maneira digna? Que o Senhor Deus nos ajude. E acima de tudo, nos dê sabedoria nesta área. Deus não quer que o seu filho esteja brincando na areia de gravata. Não, crianças são crianças, chega uma hora que ele tem que estar lá com o traje para brincar na areia. E também, Deus,
Ele, claro, nos dá sabedoria para que não entremos na presença dele de culto como se estivéssemos num clube, ou como se estivéssemos, né, num entretenimento, ou como se... Não, há para cada ocasião a roupa adequada. E é claro que seja na areia, seja no templo, é claro e é óbvio que o Senhor Deus sempre está olhando para o interior. Mas o homem, o exterior, não é verdade? Por isso que as duas coisas são extremamente importantes. Já que estamos falando sobre esse assunto, quais seriam algumas coisas também, além do espelho, quais seriam algumas coisas que nos ajudam nesta área, irmãos? Quais seriam algumas coisas? Alguns conselhos que eu gostaria de dar. Tome cuidado com o mundo, as tendências do mundo, certo? Irmãos, a moda, as tendências mundanas, na maioria das vezes, elas estão levando para o caminho que não é o caminho da palavra de Deus. Você sabe disso, né? Por exemplo, jogos de videogame, filmes que passam na televisão, né? Entretenimento, na maioria das vezes tem muita coisa agregada a pecado nestas coisas. Então nós temos que tomar cuidado. Diz a Bíblia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tome cuidado com as tendências do mundo, certo? Ore a Deus, peça a Deus, Senhor, dá-me sabedoria para vestir de maneira digna, para ter a sabedoria de o que usar em todas as horas e momentos da minha vida. Me ajude, Senhor, dá-me sabedoria. Um outro conselho importante é o papel da figura masculina. Você, marido, precisa também ajudar a sua esposa, porque a sua visão é a visão de homem. Você precisa ajudar a sua esposa, sua filha já jovenzinha, adolescente. Olha, isso está bom, isso está conveniente, já isto não está apropriado, não está decente. Quem aconselha a vestimenta da mulher não é o pastor da igreja, o pastor ensina a Bíblia, mas o principal fiscalizador é o seu cônjuge, é o seu pai. Então nós podemos e devemos também cumprir com a nossa parte, não sermos o quê? Levianos, omissos. Não, nós temos que pastorear a nossa casa dentro desta área. E você, mulher, seja a esposa ou seja a filha, quando realmente um homem de Deus, um crente no Senhor Jesus Cristo, ele te orienta, ele te aconselha nessa área, não discuta, apenas realmente ouça, porque a visão feminina nunca será a masculina e vice-versa. Até mesmo as mulheres podem e devem aconselhar os seus maridos ou os seus filhos sobre esta área. A roupa está boa, está legal, está certo. Não, não está bom. Troque. Irmãos, nós devemos somar as nossas forças no sentido de que o testemunho de Cristo na nossa vida e principalmente na nossa casa seja glorificado. O assunto roupa é um assunto delicado, sério, mas extremamente importante. O nosso tema é onde podemos melhorar. Aonde? E o nosso primeiro assunto foi roupa. Roupa, a roupa da igreja precisa. A filosofia da igreja, a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja sobre isso, ele não tem que ser um padrão humano ou individual de um homem, mas ele tem que ser bíblico. Você não pode publicamente vir num púlpito, você nem tem esse direito de dizer que tal pessoa, se usa tal roupa, ele é um incrédulo, ele é um perdido. Isso você estará acrescentando algo sobre a graça de Deus, e a Bíblia diz que isso é anátema. Maldito aquele que age dessa maneira. Como também nós não podemos, como eu disse no início, ir para o outro extremo e achar que por conta de Deus só ver o interior,
vestimos e agimos da maneira como nós queremos e como o mundo se apresenta. Não. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então também, sem heresias ou sem exageros, nos portarmos de maneira digna de um filho, uma filha de Deus. Onde então nós podemos melhorar? Que Deus nos ajude, porque acima de tudo, cada igreja tem um pastor e ele ensina a Bíblia. Ele dará contas a Deus sobre aquilo que ele fala sobre este assunto, né? E a Bíblia nos mostra de uma maneira bem clara que sem sábia direção, o povo padece. Então, muito mais do que ter um povo que se veste certo, nós precisamos de pastores que ensinem a palavra de Deus nesse assunto de maneira certa, bíblica, e não com a sua posição, a sua opinião, mas aquilo que a Bíblia ensina. Ele não deve ser omisso, deixando de falar sobre o importante tema, porque a Bíblia fala, mas ele também não deve ser alguém exagerado, extremista, a ponto de falar coisas que a Bíblia nunca disse. Onde nós devemos melhorar? Roupa. Você, pai e mãe, desde pequeno, já esteja ensinando o seu filho, a sua filha, a estar atento com a roupa que ele veste. Deus nos ajude, a nós pastores, a ensinarmos o nosso povo de maneira correta. Que Deus nos perdoe e nos ajude neste importante assunto. Onde nós podemos melhorar? Na roupa. Verdade. Na maneira como nós nos vestimos. A maneira como nós nos vestimos. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos falar sobre um outro assunto. Hoje eu tinha 3 para falar, mas eu não posso continuar porque o meu tempo acabou. Mas eu tinha 3. Semana que vem, nós vamos falar sobre música. Onde nós podemos melhorar? Na música da igreja. Vamos orar e pedir que Deus realmente nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Dá-nos sabedoria e nos ajude a entendermos a tua perfeita vontade para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá uma mente e o Senhor pode nos dar entendimento para, como igreja, estarmos agindo e nos comportando de maneira correta. Perdoe os nossos pecados e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Muito bem, daqui a pouquinho, a transmissão do Ministério de Culto Infantil, a Érica com os fantoches, tá? Não perca, não perca. Tem sido uma grande alegria, divertido e instrutivo. À noite, o nosso culto, você não perca, às 19h30. Estaremos aqui para cultuar ao Senhor, nosso Deus, tá bom? Então venha. Venha no sentido virtual, né? E esteja conectado, tá? Obrigado você que compartilhou a nossa live, a nossa transmissão. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Deus abençoe você. Muito obrigado de coração, certo? Então agora, daqui a pouquinho, a transmissão do culto infantil. E à noite, 18 horas, de novo a Érica volta com os fantoches. E agora terminamos nossa EBD com a nossa divisa, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.